Olá, sejam bem-vindos à nossa aula número 3 do nosso mini curso de desmonte de rocha com explosivo. A aula de hoje ela é bem genérica, bem simples, né? Realmente para entendermos um pouco da aplicação do explosivo aí no mundo, né? E dentro aí do desmonte de rocha. A aula de hoje é tão simples e tão relaxada que eu sempre coloco aqui atrás, né, um tema sobre a aula do dia, né? Hoje eu preferi colocar aqui um clima aqui de praia aqui, né, para que vocês fiquem aí um pouco mais relaxados e que seja um pouco mais interessante, né? Se a aula não for tão produtiva, pelo menos aqui tem uma vista bonita aqui atrás. Então é isso aí, pessoal, vamos para a nossa aula número 3, que tem por título Generalidades da aplicação dos explosivos civis. Na aula de hoje, o nosso objetivo é nós entendermos a importância e a abrangência da utilização dos explosivos na sociedade, né? Então, vamos conversar um pouco sobre onde se utiliza explosivo, né? Que interferência tem os nossos explosivos aí na sociedade moderna que nós temos hoje em dia. Primeiro, né, a gente se pergunta aí por que a utilização de explosivos é primordial para a nossa vida, né? Realmente, o que será que eu preciso que se utilize explosivos no desmonte de rocha ou em qualquer outra atividade que requer os explosivos para a nossa sociedade ela continuar evoluindo, né? Ou termos acesso àquilo que nós temos hoje em dia. A maioria das pessoas não percebe, né? Outras não sabem o quanto, né, a utilização de explosivos, enquanto a utilização, né, do desmonte ou das técnicas de desmonte de rocha com explosivo são primordiais. Existe aí pelo menos 25, né, materiais aí de construção da nossa casa que utilizam minérios que vêm aí da mineração. Então, desde o tijolo até a fiação, o vaso sanitário, a pia, o vidro das janelas, o cimento que nós utilizamos, a telha, né, de forma geral, quase que tudo que tem nos ambientes que nós convivemos, seja da nossa casa, seja do nosso trabalho, seja no supermercado onde nós vamos, nos prédios e indústrias, tudo é construído com base no minério. O minério, ele vem das minerações e as minerações utilizam aí o desmonte de rocha. Muitas, né, das tecnologias que nós utilizamos hoje em dia, computador, celular, carro, equipamentos, máquina, televisão, rádio, qualquer coisa que nós pensarmos tem dentro dele um componente mineral e desse componente mineral veio de uma mina e precisou aí do desmonte de rocha provavelmente para extraí-los. Da mesma forma que as estradas que nós andamos, que toda realmente a infraestrutura, né, do nosso país, do mundo hoje em dia, ela também precisa do desmonte de rocha para remoção da rocha, para aproveitamento da rocha. Então, tudo, né, que tem de tecnologia hoje, tudo que temos de infraestrutura hoje, de alguma forma, né, usa algum recurso mineral que se utilizou ou se extraiu através do desmonte de rocha. E, da mesma forma, para se criar toda essa infraestrutura de transporte de equipamentos, foi necessário também aí, né, a utilização de explosivos no desmonte de rocha. Então, eu sempre digo que os explosivos, que o desmonte de rocha, ele molda o mundo. Eu já disse isso na nossa primeira aula e vocês vão ver a gente repetir isso, né? Nós repetimos isso com uma certa frequência. Existem pelo menos 42 minerais, né, para fazer um telefone funcionar. Existem 35 minerais para poder fazer uma televisão a cores. Então, como nós falamos, tudo que nós temos na nossa casa, tudo que nós temos de tecnologia, no nosso carro, no nosso trabalho, tudo envolve, de certa forma, em todas as indústrias, envolve, de certa forma, inclusive a indústria... não, os alimentos vêm dos vegetais e vêm dos animais. Não existe a utilização de explosivo. Para ter aí a produção de alimentos, né, vegetais ou animais,
é necessário um maquinário, equipamentos para processar esse material, para cortar esse material. A pessoa que vive na roça, ele vai lá e vai criar o seu material. Ele usa uma faca lá, né, para poder tirar, ele usa uma enxada, né, para poder cavar lá e plantar. E ali na enxada tem um ferro que vem aí, né, de uma mina de ferro em que se utilizou explosivo para produzir aquela enxada, né? Ele usa uma faca para cortar ou tratar ali o seu animal, e ele também, né, tem o ferro aí, tem o aço. Então, tudo em qualquer lugar hoje, nós temos realmente aí qualquer coisa que nós pensarmos, qualquer ambiente, se fecharmos os olhos e girarmos em qualquer direção, apontarmos para qualquer coisa, é aí uma probabilidade de 99,9 que nós estaremos apontando para alguma coisa que teve alguma influência dos explosivos, do desmonte de rocha, das obras e minerações que sucedem aí ou que fazem parte, né, da utilização dessas técnicas. Então, o nosso padrão de vida moderno hoje, o nosso dia a dia hoje, toda a infraestrutura que sustenta o mundo que nós vivemos precisa dos explosivos e precisa do desmonte de rocha, né? É interessante quando nós vimos na aula passada realmente a história dos explosivos, né? Não entramos em grandes detalhes aí, porque realmente o tempo sempre é curto, né? Em algum outro momento entraremos em mais detalhes, mas nós vimos aí que os explosivos aí, a partir, né, da pólvora negra, eles começaram a permitir as grandes revoluções industriais, né? Porque a partir dos explosivos conseguiu se extrair ou se remover uma maior quantidade de rocha, uma maior quantidade de materiais, campos, né, de agricultura, de plantação, que antes não podiam ser plantados por completo, porque tinham rochas, né, porque tinham terrenos aí que não eram propícios para isso, puderam ser limpos através da utilização dos explosivos. A construção de estradas se acelerou e se facilitou. Então, toda a revolução e crescimento industrial da sociedade está totalmente ligada à história dos explosivos, a utilização da pólvora negra, a invenção da dinamite, a invenção dos detonadores, tudo está interligado, né, com a história da nossa sociedade. Com o desenvolvimento dos explosivos em maior quantidade, as fábricas que o Alfred Nobel lá desenvolveu, né, começou a ter mais explosivos abundantes, foram mais minerações abertas, mais obras realizadas, né, uma produção industrial muito maior, né, uma quantidade de bens minerais disponíveis para a sociedade muito maior. É claro que tem toda a parte contrária a isso, que a evolução traz, né, destruição, que a evolução traz desmatamento, que a evolução trouxe poluição para a sociedade. É claro que a gente sabe que o meio de vida que nós temos hoje, né, a forma com que o ser humano realmente evoluiu, é claro que trouxe realmente problemas ambientais, problemas sociais. Isso nós temos em todas as partes aí da nossa sociedade. Mas, sem sombra de dúvida, né, o nosso padrão de vida hoje é necessário, e o que temos que fazer, ou o que se tinha que ter sido feito desde o início aí da nossa história, é que se tivesse feito o famoso desenvolvimento sustentável. Né? Nós deveríamos ter evoluído de uma forma bem melhor, é claro que nós deveríamos ter evoluído de uma forma bem melhor, mas é impossível nós dizermos que nós não trouxemos benefício para as sociedades com a evolução, né? Doenças foram criadas, né? Os carros, veículos, né? O meio de vida que nós temos, comunicação que nós temos hoje, nessa aula que nós podemos ter aqui através desse computador aqui que eu estou gravando, você está assistindo aí através do seu celular, através do seu tablet, através do seu computador, né? Tudo isso veio da evolução, né, aí da sociedade, evolução industrial do ser humano aí, e tudo isso está ligado diretamente
a história dos explosivos. Né? Quando a gente olha aí para a evolução, as grandes descobertas, né? Se cita aí que entre a Guerra Civil Americana, né, e a Segunda Guerra Mundial não houve uma descoberta tão importante quanto a descoberta da dinamite. Não por causa do seu potencial bélico, porque existem vários outros explosivos que têm mais eficácia, que foram muito mais utilizados aí nas guerras do que as dinamites, mas a produção da dinamite deu um avanço realmente na produção das minerações, na expansão da sociedade, na realização de obra, de estradas, né, na produção aí de itens, né, realmente para a nossa tecnologia e sociedade que nós temos hoje. Depois da dinamite aí, nós vimos aí que surgiu os explosivos com base, né, no trato de amônio aí, que foram os ânfos, as emulsões, as lamas, os hidrogéis, e isso, sem sombra de dúvida, deu outra alavancada, né, aos níveis que nós estamos hoje, né, o nível de ferro que nós precisamos, a quantidade de ouro que nós precisamos, né, nós estamos enfrentando aí uma pandemia em que foi necessário aí, né, desenvolvimento, pesquisas, né, de vacinas aí, né, que está começando aí, na verdade já está aplicando em quase todo mundo. Eu espero que vocês já estejam vacinados aí. E na seringa que está sendo utilizada, né, tem mineral lá dentro. Com certeza, na formulação aí da vacina, tem mineral dentro dele. E tudo isso foi extraído realmente através do desmonte de rocha. E a maior parte dele foi utilizado explosivos para isso. Então, realmente, os explosivos eles estão inserido dentro de um contexto, né, muito amplo da nossa evolução e da nossa sociedade. É tanta coisa que é afetada pelos explosivos ou que, né, necessita de explosivos que a gente não se sabe se a gente se empolga ou se a gente realmente se perde, né, na quantidade de informações que a gente desejaria passar para vocês. Mas é claro que vocês têm grande noção, a gente só pede para que vocês guardem isso em mente, para que realmente nós possamos entender a importância da utilização dos explosivos dentro da nossa sociedade. É comum as pessoas saberem que se usa explosivo nas minerações, é comum as pessoas saberem, né, que se usa explosivo na demolição, destruição de prédios, que se usa aí em pirotecnia, né, nos shows de fogos aqui, provavelmente nessa praia aqui, que eu não sei onde é que é, espero que tenha aí uma queima de fogos aí, realmente no Réveillon aí, né, e em diversas construções, né, de estradas, nós sabemos que muitas vezes é necessário. Então, isso é comum, esse conhecimento. Mas existe aí realmente uma ampla utilização dos explosivos hoje em dia, né, que realmente a maioria da sociedade, inclusive a maioria de nós, né, não sabemos realmente onde essa vasta aplicação, né, essa versatilidade da utilização dos explosivos. Aqui nós trouxemos aqui uma série de atividades, né, indústrias e necessidades que se tem aí para o uso alternativo dos explosivos, né? Então, vamos citar apenas algumas delas, né, para não sermos cansativos. Depois, vocês, por favor, leiam com calma, porque isso serve de curiosidade e também serve de conhecimento. Quem sabe, em algum momento, você não tem a oportunidade aí de fazer alguma detonação especial em alguma dessas atividades. Então, nós temos aqui, ó, a área aeroespacial, né, na utilização aí de de assentos ejetores, né, e os dispositivos para foguetes, se utiliza explosivos. Nós temos na agricultura, na arte, né, grandes esculturas, grandes, né, obras, como nós veremos duas aqui a seguir, elas utilizam explosivos para esculpir, né? Sistemas de retenção automotivo, controle de avalanche, produtos comerciais e industriais, né? Trabalho de desmilitarização, fabricação de diamantes, emergências no mar, escavação, combate a incêndio, sistema de supressão, né? A gente pode seguir lendo aqui para vocês e isso seria realmente extremamente
cansativo, né? Isso vocês conseguem fazer de forma simples aí. Mas nós vemos aqui a quantidade de indústrias em que se utiliza explosivo, né, no dia a dia. Desde aí, realmente, de indústrias da medicina, né, indústrias médicas aí, até realmente indústrias de alimento, né, indústrias aí, né, de segurança, indústrias aí de produção industrial. Existe uma série de utilizações alternativas que nós temos aí para os explosivos. Nós gostamos muito dessas duas figuras aqui, né, o Crazy Horse ou Mount Rushmore, né, são duas esculturas gigantes aí que foram produzidas ou que estão sendo produzidas. Né, o Crazy Horse, eu não sei se ele já terminou, ele estava, né, em produção, inclusive, né, no período que a gente passou ali no Canadá, a gente conheceu um dos engenheiros de Minas que estava sendo responsável, né, pelas obras lá de detonação no Crazy Horse aqui, que é a figura, né, de um índio aí, né, sobre um cavalo aqui, muito famoso na história aí, né, americana, na história norte-americana como um todo, né, Estados Unidos e Canadá. Então, estava sendo feito na época, né, eu acredito que hoje ainda não terminou, a última vez que eu ouvi falar era o ano passado e ainda não tinham terminado, e essas duas grandes esculturas aqui se utilizou explosivo, né, para fazer, né, essas esculturas. Até quando a gente olha aqui para o Crazy Horse, né, a gente consegue ver aqui uma estrutura como se fosse de bancadas, né, os níveis aí como se fosse de um corte, né, de uma encosta, de bancadas de mineração, e tudo isso aí foi feito através da utilização de explosivos e através da utilização do desmonte de rocha com explosivos. Então, mais uma vez, aqui nós reafirmamos, né, que realmente nós temos a utilização dos explosivos aqui, né, o desmonte de rocha, para moldar o nosso mundo. Nós estamos vendo aqui as caras, né, o rosto que estão sendo dados, foram dados aí ao mundo, aí as nossas montanhas, né, e isso está sendo utilizado, né, em diversas aí oportunidades, os explosivos, para poder fazer esse desenho no nosso mundo. Então, sim, os explosivos, ele molda o mundo. Depois nós temos aqui o exemplo das pesquisas de petróleo, né, tanto pesquisa quanto a exploração de petróleo em si se utiliza explosivo, né? Outro campo, né, aí de atividade alternativa, atividade especial, onde se utiliza explosivo. E como nós já falamos na primeira aula, né, onde mais se utiliza explosivo são as minerações, né? As grandes minerações são realmente responsáveis pela maior parte do consumo de explosivos civis, né, seguido aí realmente das obras. Quando nós falamos de mineração, né, nós falamos aí do ciclo de atividades que visam a extração dos minérios, né, que tem aí realmente, né, valor econômico ou valor de utilização industrial, né, até as etapas finais aí onde nós tratamos esse minério e transformando eles para a indústria. Então, nós temos aqui a descoberta do minério, né? Nós temos aí a avaliação da reserva que se tem disponível, se é economicamente viável ou não a retirada desse minério. Depois nós temos aqui o planejamento, né? A avaliação da criação da mina como um todo, até o ponto que nós chegamos, né, decidir aí que realmente vale a pena nós explorarmos esse minério, né, e extrairmos esse minério para poder realmente aproveitarmos na sociedade. Quando nós entramos na etapa de explotação, de retirada do minério, nós entramos na etapa de produção da mina, que realmente é a etapa onde está se inserido aí, né, realmente o desmonte de rocha com explosivos. Quando falamos em mineração também, nós sempre temos dois tipos principais de mineração. São as minerações a céu aberto, que podem ser do tipo encosta e cava, né? As encostas são aquelas que ocorrem aí lavrando aí as encostas, as montanhas, os morros e as serras, né? Em cava são aquelas que se aprofundam para baixo, né, formando uma espécie de uma cava aí, e temos as minerações subterrâneas, né, que são aquelas de subsolo, que fazem através de túneis e aí galerias até se encontrar o bem mineral onde ele é lavrado. Todas essas duas, né,
tipos de minas aí, elas passam basicamente por essas 4 etapas. A etapa de prospecção, né, como falamos, é a pesquisa e a descoberta do minério. Depois temos a etapa da exploração, né, onde se vai avaliar, se vai fazer realmente todos os estudos para ver se vale a pena explorar esse minério, abrir essa mina ou não. Depois temos as etapas de desenvolvimento, onde realmente vai se iniciar as atividades para a produção, e por fim nós temos as etapas da lavra, que é o estágio onde realmente a mina já está em produção. O pessoal que é da área de mineração já conhece isso muito bem, né? O pessoal da área de construção civil tem uma boa noção, mas sempre nós temos pessoas aí novas e de outras áreas que talvez não tenham um conhecimento completo, e por isso nós trazemos esse resumo aqui. Então, dentro da etapa da lavra, do estágio da lavra, que é o estágio de produção, nós temos algumas operações unitárias e temos as operações auxiliares. Os auxiliares são todas as operações, né, que dão a infraestrutura necessária para que as operações unitárias produzam realmente, né, o minério aí extraído da mineração. Dentro das operações unitárias, nós temos o desmonte de rocha, né, que é a atividade que nós já falamos, que permite realmente a extração da rocha em si. Temos o carregamento e o transporte desse material para as demais etapas de tratamento e beneficiamento desse minério. Então, nós temos aqui, dentro das operações de lavra, a operação de desmonte de rocha, que é a qual nós estamos inseridos e nas quais nós já comentamos anteriormente. Então, aqui nós temos uma figura ilustrativa, né, das operações de lavra dentro de uma mineração. Nós temos aqui, né, diversas atividades, e dentre essas atividades nós temos aqui, né, onde nós podemos ver aqui uma bancada onde está sendo perfurada uma praça, né, como nós chamamos, ou uma bancada está sendo perfurada para a colocação de explosivos e detonação dessa rocha, que é onde nós vemos aqui toda essa rocha que está fragmentada e está sendo lavrada pela escavadeira e transportada pelos caminhões. Então, aqui nós temos uma ilustração, né, de onde se encaixa, desculpem, a utilização dos explosivos, né, a utilização do desmonte de rocha dentro das etapas da mineração. Como falamos, isso é muito simples, isso é muito conhecido, é apenas para nós termos aí um passo a passo que sirva de base realmente para aqueles que não têm um conhecimento mais específico do ambiente de mineração. Então, como vimos até agora, né, dentro das minerações existe uma série de fases, né, até chegar à fase de produção, que é conhecido como fase da lavra. Dentro da lavra tem uma série de operações unitárias, né? Uma delas é o desmonte de rocha, né? Dentro do desmonte de rocha, nós já vimos na nossa primeira aula que existem 4 tipos principais de desmonte de rocha. É o desmonte mecânico, né? Que é a utilização de equipamentos para realmente diretamente escavar a rocha. Nós temos o desmonte hidráulico, onde se utiliza a força da água realmente para desmontar a rocha. Nós temos o desmonte a frio aí através, né, de massas expansivas, componentes químicos aí que fazem a quebra, a fragmentação da rocha em si. E por fim nós temos o desmonte com explosivo, né? A maioria das minerações de rocha dura, rocha, inclusive rocha branda, né, tende a usar realmente os explosivos para maximizar, para permitir ou para facilitar a extração aí, ou a etapa da lavra de sua produção. É claro que existem algumas minerações que tratam realmente, né, de utilizar outros métodos, principalmente a escavação direta, né, através do desmonte mecânico aí, que não se utilizam de explosivo, mas mesmo essas minerações, uma hora ou outra, elas encontram um corpo de rocha mais massivo, encontra realmente um bloco de rocha mais duro, em que a escavação não é eficiente, e elas realizam em algum momento alguns desmonte de rocha para remover esse material, né? Desmonte de rocha com explosivo, para ser mais específico.
Assim também como nós já vimos na aula 1 do nosso minicurso, né, os motivos pelos quais nós utilizamos o explosivo no desmonte de rocha. Né? Já falamos que tem rocha que não sai, rochas duras, minerações de rochas duras, principalmente minerações de rochas metálicas, né, geralmente tem um componente de dureza mais elevado, elas precisam do explosivo, né, ou do desmonte com explosivo, para poder facilitar e permitir a remoção e a extração dessas rochas. Segundo, nós comentamos também que o desmonte a frio, né, incluindo o mecânico e o hidráulico, eles têm as suas limitações de utilização. Eles são muito úteis, né, em certas particularidades, em certos momentos, né, que requerem suas aplicações específicas. Mas, de forma geral, quando nós olhamos o desmonte massivo como um todo, de tudo que se realiza e se desmonta no mundo, realmente o desmonte com explosivo, ele é o carro-chefe, né, que abrange aí a grande quantidade, né, nas minerações aí que utilizam o desmonte de rocha. Como comentamos, como terceiro motivo para utilizar os explosivos é que realmente ele agiliza as operações de obras civis, as demolições, né, a tudo que se faz aí em produção de infraestrutura das construções, realmente com a utilização de explosivo, né, se faz de uma forma mais eficiente, mais barata e mais rápida. Nós também citamos que a energia do explosivo é a energia mais barata que se tem para se realizar a fragmentação da rocha, e por isso ela é tão utilizada. Por último, nós citamos e repetimos aqui, né, que uma melhor fragmentação, que um afrouxamento do material, uma melhor formação de pilha, ela impacta positivamente na otimização das etapas seguintes. Então, com uma melhor detonação desse material através do desmonte com explosivo, nós temos aí operações de escavação mais rápida, mais produtivas, mais eficientes, mais econômicas, transportes, né, com cargas mais cheias, mais eficientes e mais econômicas, etapas de tratamento desse material elas são reduzidas, né? Então o gasto energético de energia mecânica, energia elétrica é reduzido. Então tudo isso faz com que os explosivos sejam mais utilizados, né, no desmonte de rocha, principalmente das minerações e, claro, que também das obras. Sem sombra de dúvida, né, as detonações, o desmonte de rocha com explosivo é uma parte vital dos setores de recursos e dos setores aí de infraestrutura e obras civis, né? Ela é principalmente, talvez, aí a operação unitária na maioria dessas atividades, a operação unitária mais importante, porque além de viabilizar, né, várias minerações não seriam abertas, não seriam produtivas, não seriam economicamente viáveis se não fossem as detonações, né? Assim como várias obras não poderiam ser feitas se não fossem as detonações. Então, a importância é, né, sem sombra de dúvidas, o fator importância da atividade em si e, da mesma forma, também quanto o seu impacto nas operações subsequentes, né? Então, não existe nenhuma outra operação que impacte diretamente, né, ou de forma tão expressiva nas demais atividades subsequentes como a detonação. Então, seu impacto na produtividade e, claro, nos custos das operações de lavra, de escavação, de transporte e tratamento desse material fazem realmente com que a atividade de desmonte de rocha com explosivo, que é a detonação, ela tenha um papel fundamental. E por isso ela é utilizada nas minerações a céu aberto, nas minerações subterrâneas, em pedreiras, em obras, construções de estradas, escavações de túneis. Então, o desmonte de rocha, ele realmente está aí a todo momento ajudando e permitindo que essas atividades aconteçam de forma economicamente viável, de forma produtiva e de forma eficiente. Então, como vimos, para resumir essa aula, que como falamos no começo é bem simples, né? Realmente para a gente entender só a abrangência da utilização dos explosivos,
nós vimos que a utilização dos explosivos de desmonte de rocha é primordial nas minerações, né? E isso faz com que, né, o ouro, o cobre, o chumbo, o zinco, o estanho, o níquel, a prata, o ferro, o carvão, eles sejam extraídos, eles permitam a sua utilização. E isso é fundamental para os equipamentos médicos, para a produção de carros, para a produção de aviões, de bateria, para construções, para os metais, computador, celular. Tudo que nós podemos pensar de tecnologia hoje precisam desses minerais, que vêm das minerações, que precisam do desmonte de rocha, que precisa do explosivo. Então, é essa a cadeia em que o explosivo está inserido. Da mesma forma que nós vemos inúmeras obras de túneis, de estradas, de instalações, elas precisam das detonações para que elas sejam feitas de formas efetivas. Seria um gasto muito maior ter que contornar uma serra, contornar uma montanha, do que fazer um túnel por dentro através das detonações, né? Ter que deslocar uma estrada no lugar de remover aí realmente um bloco de rocha que não pode ser removido mecanicamente. De fazer uma base, uma estrutura, né, para uma fundação de um prédio, de uma grande construção, num material rochoso, sem a utilização de explosivos, seria praticamente inviável. Então, a utilização de explosivos ela é primordial, né, na nossa sociedade, é primordial o uso do desmonte de rocha com explosivo, e esse é o ambiente em que nós estamos inseridos. Então, me despeço aqui de vocês, né, como falamos, essa aula simplista demais, apenas para entendermos o universo em que estamos inseridos, né? Despeço de vocês aqui, infelizmente eu não vou estar na praia, não vou poder tomar um banho, tomar uma água de coco, eu vou continuar trabalhando assim como vocês, né? Mas espero que vocês todos tenham gostado e estejam gostando das aulas, né? Encontramos vocês na próxima aula. Qualquer dúvida, qualquer comentário, né, que esteja aí, qualquer sugestões, como sempre, tem aqui embaixo os nossos e-mails, o e-mail da Blast Treinamento, o nosso zap direto, o site da Blast Treinamentos. Esperamos estar contribuindo aí com a formação, com a disseminação do conteúdo aí e, claro, com a apresentação aí do desmonte de rochas, da utilização dos explosivos no desmonte de rocha para aqueles que ainda não tinham conhecimento. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por mais uma aula. Encontramos vocês na aula de número 4. Um abraço, até mais.